Quinta questão. A explicação física das leis de Kepler foi somente possível posteriormente ao seu desenvolvimento, graças à lei da gravitação universal, desenvolvida por Isaac Newton. A partir disso, considerando que o movimento da Terra ao redor do Sol seja um movimento circular, e que a razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio de translação da Terra seja de 3 vezes 10 a menos 19 segundo ao quadrado por metro cúbico, estime a massa do Sol em quilogramas. Dados: constante gravitacional igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado e π ao quadrado igual a 10,05. Certo, então vamos lá. A questão pede para a gente relacionar as leis de Kepler com a lei da gravitação universal desenvolvida por Isaac Newton, certo? Em especial, a questão pede para a gente relacionar a terceira lei de Kepler com a lei da gravitação universal. Por quê? Porque ela menciona em um determinado momento a razão entre t quadrado e r ao cubo, certo? Que são respectivamente o quadrado do período orbital de um determinado planeta e o cubo da distância média entre esse planeta e o Sol, certo? Nesse nosso caso aqui, a gente tem a seguinte situação. A gente tem o planeta Terra desenvolvendo uma trajetória circular ao redor do Sol, tudo bem? Bom, se o planeta Terra está desenvolvendo a trajetória circular e a força que está fazendo com que ele desenvolva essa trajetória circular, ou seja, a força que está atuando como força resultante centrípeta é a força gravitacional, então eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que a força gravitacional de atração entre esses dois planetas vai ser justamente a força resultante centrípeta, a força que faz com que a Terra desenvolva um movimento circular ao redor do Sol. Tudo bem? Sendo assim, olha, a gente sabe que a força gravitacional a gente calcula como sendo o produto entre a constante gravitacional, a massa de um dos corpos, que nesse nosso caso aqui um dos corpos vai ser o Sol, tudo bem? Vezes a massa do outro corpo, que nesse nosso caso vai ser a Terra. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. E a distância entre esses corpos, na realidade, é a distância entre o centro de massa desses dois corpos, vai ser justamente o raio dessa trajetória circular. Nesse caso aqui, tudo bem? Então eu vou chamar aqui de r ao quadrado, já que é o raio da trajetória circular. Beleza? Isso daqui vai ser igual à força resultante centrípeta. E a gente sabe que a força resultante centrípeta a gente calcula como sendo o produto entre a massa do corpo, que está desenvolvendo o movimento circular, que nesse nosso caso aqui é a Terra, vezes o valor da aceleração centrípeta. Tudo bem? Aqui a gente já pode fazer o seguinte, a gente pode simplificar essa equação. Por quê? Porque a gente tem em ambos os lados o valor da massa da Terra multiplicando. Então a gente pode cortar em ambos os lados. Além disso, desenvolvendo ainda mais essa equação, a gente sabe do movimento circular que a aceleração centrípeta ela pode ser calculada como sendo a razão entre o quadrado da velocidade linear que o corpo que desenvolve o movimento circular ele vai desenvolver, tudo bem? Dividido pelo raio da trajetória. Então, onde tem AC, eu posso escrever V ao quadrado sobre R, certo? Então, eu vou manter aqui o G vezes a massa do Sol dividido por R ao quadrado. E isso aqui, como a gente sabe, vai ser igual a V quadrado dividido por R. Tudo bem? A gente pode fazer o seguinte agora. A gente pode simplificar ainda mais essa equação. A gente pode cortar em ambos os lados um raio da trajetória, certo? Além disso, a gente sabe que a velocidade linear em um movimento circular pode ser escrita como a razão entre a distância percorrida, certo? E o tempo demorado para se percorrer essa distância. Tudo bem? Só que nesse nosso caso aqui, a distância percorrida, como é uma circunferência, a distância percorrida ela vai ser o comprimento dessa circunferência. Tudo bem? E o comprimento da circunferência a gente sabe que a gente calcula como sendo 2 vezes π vezes o raio. Então, desenvolvendo essa equação, a gente vai ter o seguinte, olha. G vezes a massa do Sol dividido pelo raio da trajetória
vai ser igual à velocidade ao quadrado. E a velocidade, como a gente sabe, é a distância dividida pelo tempo. Tudo bem? A distância, a gente acabou de descobrir que vai ser 2 vezes π vezes o raio da trajetória, certo? Já que é uma circunferência e 2π vezes o raio é o valor do comprimento da circunferência. Tudo isso dividido pelo tempo que vai ser necessário para que esse planeta percorra esse espaço aqui, certo? Esse espaço aqui de 2πr na realidade é uma volta completa. Então o tempo que vai ser gasto para que o planeta desenvolva uma volta completa ao redor do Sol vai ser na realidade o período orbital desse planeta, tudo bem? Que a gente representa pela letra T. Então tudo isso aqui é elevado ao quadrado, certo? E aqui, olha, o que é que a gente consegue desenvolver? A gente ainda vai ter G vezes a massa do Sol dividido por R. E aí, olha, elevando tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, a gente vai ter que, isso daqui vai ficar assim, olha, 4 vezes π ao quadrado vezes R ao quadrado, tudo isso dividido por T ao quadrado, tudo bem? E olha, se eu passar esse R ao quadrado dividindo para o outro lado, aqui no denominador à esquerda eu vou ficar com R ao cubo, tudo bem? E se eu passar o T ao quadrado para o outro lado da equação multiplicando, eu vou ter no lado esquerdo T quadrado sobre R ao cubo, que é onde a gente quer chegar, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o T quadrado sobre R ao cubo para um lado da equação, e tudo que não for T quadrado sobre R ao cubo eu vou trazer para o outro lado. Ou seja, vai ficar assim, olha. Passando o T quadrado para o outro lado vai ficar T quadrado dividido por R ao cubo, já que eu passei esse R ao quadrado aqui, olha, dividindo para o outro lado da equação. E aqui, o que é que eu precisei fazer também? Eu precisei passar esse produto entre a constante gravitacional e a massa do Sol para o outro lado da equação, dividindo, tudo bem? Então vai ficar assim, olha, o 4π quadrado, a gente não precisou mexer nele, deixa ele aqui mesmo, e tudo isso aqui dividido pelo produto entre G, que é a constante gravitacional, e a massa do Sol. Pronto, agora a gente já sabe qual é a relação entre a terceira lei de Kepler e a lei da gravitação universal, certo? Pronto, agora a gente já tem todos os valores que a questão fornece para a gente e basta a gente substituir, certo? A questão diz para a gente que a razão entre t quadrado sobre r ao cubo é de 3 vezes 10 a menos 19, tudo bem? A questão diz para a gente considerar que π quadrado vai ter o valor igual a 10,05, certo? A constante gravitacional vale 6,7 vezes 10 a menos 11. E vai ser isso aqui vezes a massa do Sol, certo? Então, fazendo essa continha, a gente pode fazer o seguinte, olha. A gente isola o valor da massa do Sol, certo? Passando ela para o outro lado da equação. E para que a gente possa isolar esse valor da massa do Sol, a gente tem que passar esse 3 vezes 10 a menos 19 também para o outro lado da equação, certo? Então vai ficar assim, olha. A massa do Sol vai ser igual a 4 vezes 10,05, que dá 40,2, tudo bem? Dividido por 6,7 vezes 10 a menos 11. E isso aqui ainda
vezes 3 vezes 10 a menos 19. Certo? Resolvendo essa conta aqui, como é que vai ficar? 40,2 dividido por 6,7 dá o valor de 6. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha. A massa do Sol vai ser igual a 6 dividido por 3, certo? Vezes, agora a gente vai ter que operar com as potências de 10, que aqui restaram, certo? Aqui a gente tem no denominador 10 a menos 11 e 10 a menos 19. A gente conserva a base e aqui nesse caso a gente soma esses expoentes, tudo bem? Que vai dar no denominador 10 elevado a menos 30. Portanto, se no denominador dá 10 a menos 30, passando esse valor para o numerador, vai dar 10 a 30, certo? E como a gente sabe, a razão entre 6 e 3 é 2, tudo bem? Então a gente acha que o valor final da massa do Sol vai ser de 2 vezes 10 a 30 quilogramas.